Olá, queridos, paz de Cristo, uma honra, alegria, prazer, satisfação tê-lo aqui comigo mais uma vez no meu canal Gilson Paulo Oficial, e nesta ocasião aqui desse vídeo, tratando de mais um tema teológico a distinguir dos outros vídeos que versam sobre EBD. Esse aqui eu vou tratar com você sobre a existência de Deus, e a minha oração é que essa aula uma vez mais também possa te ajudar no crescimento do seu preparo para exercer o seu ministério com excelência, viu? Fica aqui a minha gratidão. E também aqui o meu pedido para você não somente assistir ao vídeo, mas se inscrever no canal. Clique aí em se inscrever, se inscreva, acione o sininho para você ficar atento aí às postagens do canal. E além disso, curta, comente e sobretudo compartilhe com os amigos para que juntos possamos atingir mais pessoas para a glória de Deus, viu? Na aula de hoje aqui, modo bem rápido, bem direto, eu vou versar contigo sobre o seguinte tema, o tema ligado à existência de Deus. A existência de Deus. Está aí na sua tela, veja bem, esse PowerPoint na sua tela, que você vai verificar exatamente essa temática relacionada à existência de Deus. Estou aqui nesse momento aqui colocando exatamente o slide correto. Opa, agora sim, ó, é o oitavo livro, perdão, é a oitava aula sobre temas teológicos. Aqui versando sobre EBD, numa outra sequência que eu posto normalmente nas quartas-feiras, e nas sextas-feiras, que é o dia de hoje, eu posto aqui as aulas relacionadas a temas teológicos, né? É uma ideia de 2 vezes por semana fazer aqui uma postagem, e agora avançando nessa questão ligada à existência de Deus. Há quem diga que Deus não existe, porque a existência seria relacionada à matéria ou às questões palpáveis, concretas, em que você observa em laboratório, e por conta do uso dos seus sentidos você pode atestar se existe ou não. Para alguns, Deus não está nessa esteira da existência das coisas, porque ele não somente existe, ele é, simplesmente é. E esse envolve as questões tautológicas, ou melhor, ontológicas do seu ser, que o marca desde a eternidade. Deus é Deus desde a eternidade, e isso não tem como entrar em mérito de discussão. Então é verdade que a própria Bíblia, aqui veremos, não entra no mérito da sua existência. Todavia, para além dessa compreensão de que Deus é, eu também afirmo que Deus existe. E essa existência por conta da nossa capacidade de observação. Ele existe porque ele é, mas também esse ele é, esse eu sou, também interage, intervém e opera na vida, na existência humana, e a partir inclusive dos sentidos você pode atestar que Deus existe. Portanto, negar a sua existência é de fato uma questão muito clara de uma violência ao ser. Não é à toa que o próprio salmista afirma: diz o nécio no seu coração, não há Deus. Nécio é aquele que não utiliza o uso normal da razão, não utiliza a capacidade racional, e por conta disso vilipendia o seu próprio ser, negando a existência e negando, portanto, as obviedades da observação que constatam esse Deus que existe. Deus que existe. Vamos lá aqui pensar um pouco nessa existência de Deus. Lembrando que nessa esteira da sua existência, normalmente trabalhamos conceitos desse tom, o conceito do teísmo, e também, é claro, da própria imanência, transcendência, e a reboque aí a própria ideia do deísmo, teísmo e deísmo, todos vinculados à ideia da imanência e transcendência. E é claro, também nessa questão aqui tem as chamadas escolas ateístas. Eu vou no outro vídeo mais à frente tratar somente do ateísmo. Aqui tratarei rapidamente do teísmo com T de tatu e deísmo com D de dado ou D de Deus, Vamos aqui tratar um pouco sobre esse assunto, e eles acabam se reverberando na ideia da imanência e da transcendência. Vamos lá. A Bíblia diz categoricamente, que é um texto muito bonito, eu vou ler para você aqui, que é o texto que se repete no Salmo 14 e o Salmo 53, ambos versos primeiros. Diz assim: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Quem diz que Deus não existe, é exatamente o nécio. E nécio aumenta em capto, é o louco, é alguém que perdeu a sanidade, perdeu a razão.
Que é até um contrassenso, né? Porque normalmente o ateu, aquele que nega a existência de Deus, ele se arvora ou se coloca como sendo uma pessoa de capacidade racional desenvolvida e por conta dos seus estudos, da ciência desenvolvida, da sua mega capacidade de observação, ele afirma que Deus não existe. Claro que, pensando nesse ateu teórico, né? O ateu prático é aquele que vive como se Deus não existisse e toca a vida, toca o barco, sem pensar nas questões relacionadas ao divino, e, portanto, tem uma vida prática ateísta. O ateu teórico é aquele que se preocupa em argumentar sobre a negação da existência. E a Bíblia diz sobre ele. A Bíblia diz que é interessante que o ateu, ou o nécio, ou que nega a existência de Deus, é um nécio, é uma pessoa que perdeu a capacidade racional, porque é tão lógico, é tão óbvio, há uma obviedade incontestável que Deus existe, que negar a sua existência só pode ser de fato uma negação da própria humanidade, da própria humanização, ou das próprias capacidades humanas de observação que nos leva a constatar por A mais B que Deus existe. Existem provas incontestáveis da sua existência, que, portanto, ser um ateu é ser um louco. Então, e você, perdoe-me, diz que Deus não existe, a Bíblia te chama de nécio. Perdão, viu? A Bíblia diz que você não está usando corretamente a sua razão, porque pela razão nós constatamos que Deus existe. A Bíblia não discute sobre a sua existência, a existência de Deus, pois a sua existência é algo estabelecido, declarado. Interessante que ela não parte, a Bíblia, de pressupostos argumentativos ou especulativos sobre a existência. Ela parte da premissa da sua existência, da sua autoexistência, e cabe àquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que ele é abençoado tudo que o buscam. Ou seja, quem deseja andar com Deus precisará acreditar na sua existência e ponto final. Ela não entra nas peripécias ou nos meandros da sua existência. Ela parte da premissa, parte da constatação, da afirmação, não dogmática, mas da afirmação doutrinária, esse axioma da sua existência. Veja o que o texto bíblico afirma logo no primeiro verso, ou versículo, capítulo do Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ela parte da premissa de um Deus não somente que existe, mas um Deus criador. Não somente criador, um Deus que chama a existência que não existia como se já fosse. Não somente um Deus que chama a existência, um Deus criador que se distingue da criação, porque a criação não é criatura e não é criador. O criador, portanto, tem poder de chamar a existência que não existe, portanto, estabelecer a criação. Veja que nesse verso, ou no versículo 1 do Gênesis, capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, este versículo é uma negação direta do ateísmo. Ateísmo, você sabe, é a doutrina da não existência. Esse A, negação, Theos, Deus, e ismo, doutrina. É a doutrina que ensina a negação de Deus ou da não existência de Deus. E esse versículo já é, na verdade, um contraponto a essa ideia, porque ele parte da afirmação da ideia no princípio das coisas, no princípio onde não existia matéria, no princípio em que não existia esse universo, os céus e a terra, Deus já é. A própria Bíblia diz, ainda antes que houvesse dia, ainda antes que houvesse tempo, ainda antes da criação do tempo, porque o tempo surgiu pós-criação. A matéria, portanto, estabelece a existência do tempo. No tempo em que a matéria não existia, Deus do nada chamou a existência. Tanto que a palavra no original ali, o verbo barar, criar do nada, Bereshit barar Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse criar de Deus é o criar sem referência, é o criar a partir do nada, é o criar a partir da existência somente de si e da sua palavra, e pela sua palavra Deus trouxe a existência que não existia como se já fosse. É por isso que a Bíblia diz que pela fé entendemos que os mundos foram criados por conta do poder criativo que está presente na palavra. No princípio, Javé, o Elohim, chamou a existência que não existia como se já fosse. Esse versículo, portanto, é uma negação da doutrina ateísta, que nega a existência, porque a Bíblia diz que Deus existe, não somente existe, mas também cria.
criar do nada, mas também chama a existência a matéria e coloca a matéria como sendo um elemento cujo início dela inicia-se em Deus. Portanto, nega inclusive a própria ideia da eternidade da matéria. A matéria não é eterna, a matéria passou a existir. Quem sempre é Deus no princípio, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Uma vez em minhas mãos, ninguém pode escapar. Operando eu, quem impedirá? Esse eu sou, porque houve um tempo em que o tempo não existia. E no tempo em que o tempo não existia, Deus é. Essa ideia da eternidade. De eternidade em eternidade, tu és Deus. De geração em geração. Portanto, é algo assim, incompreensível, né? Para nós aqui, mente humana, é uma constatação da sua existência na eternidade. Porém, nossa mente não é capaz de abarcar essa dinâmica da sua existência de eternidade, porque vocês somos temporais. E aqui o versículo é muito claro. É uma negação da doutrina ateísta. Mas também é uma negação da doutrina do politeísmo, que é a doutrina de muitos deuses. A Bíblia diz que, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Não traz a ideia de deuses, de multiplicidade de deuses, mas a ideia do Deus único. A palavrinha, claro, ali no original, né? Bereshit, no princípio, Bereshit, barar, criar, Elohim. Elohim é o nome de Deus. É um nome em que, por mais que termine com esse in, que tem a ver como se fosse o S, né, no hebraico, é o nosso S no português, é o in no hebraico, é como se fosse deuses, mas a ideia ali de deuses tem a ver com a ideia dessa unidade composta, Deus subsistindo em três pessoas. Há nesse nome um embrião, essa fase iniciática da doutrina da Trindade, que vai aos poucos sendo desvendada no Antigo Testamento e tem uma clara evidência ou um descortinar forte e impetuoso no Novo Testamento, no qual temos Jesus também se manifestando como sendo Deus na sua inteireza e na sua totalidade, e também, a reboque, a pessoa do Espírito Santo, que é uma outra temática. Eu vou aqui tratar num vídeo só sobre a doutrina da Santíssima Trindade, discutir como Deus ele subsiste em três pessoas, o Deus único que subsiste em três pessoas, né? Na mesma essência, são pessoas distintas, porém que convivem na mesma essência, que é a ideia da trindade, triunidade, né? Enfim, agora que nega essa ideia do politeísmo, parte da ideia de um Deus único, a ideia do monoteísmo, esse Deus único que chama existência a criação. Você que está aí me ouvindo, você é criação de Deus, é criatura de Deus, e além de criatura, você pode se tornar filho de Deus. Uma coisa é ser criatura, criação, outra coisa é ser filho de Deus. Filho tem a ver com fazer a sua vontade, a vontade do Pai, e aceitar a paternidade do Pai e por conta disso viver para Ele. É uma questão vinculada a um outro nível de relacionamento. Mas o fato é que todos nós somos criaturas de criação de Deus. Então ali nega a ideia do politeísmo, mas também nega a ideia do fatalismo. Aquela ideia de que a matéria veio a existir do caos do nada, aquela ideia do Big Bang, da explosão cósmica, em que, em função de uma confluência de temperatura, de pressão, as substâncias existentes no contexto da eternidade, de alguma forma explodiram numa sopa química, e da explosão surgiu o universo com toda a sua belezura, com toda a sua harmonia e perfeição. Uma ideia que não tem pé nem cabeça, não dá nem sequer para questionar, para ponderar racionalmente. A evolução, tem a ver com essa obra do acaso. E, no entanto, o texto afirma que no princípio criou Deus os céus e a terra, mostra um Deus que pensa, que estabelece, que planeja, que orienta, que executa, um plano que ele idealizou e colocou em andamento a partir da liberação da sua palavra. Portanto, não tem a ver nada com a ideia de fatalismo ou a doutrina do acaso, que vai acontecer, que envolve sorte ou azar. Não, tem a ver com um Deus que planeja, um Deus que estabelece um plano e executa de acordo com a sua soberania e com seu beneplácito, com seu propósito. Portanto, não tem nada a ver de deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não tem isso. Deus é um Deus que planeja. Bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos são frustrados. Além de planejar, executa porque tem poder para tanto. E aqui uma ideia também que nega a própria ideia da evolução, enquanto princípio de transformação infinita da matéria,
que aí a evolução... Cabe também aqui ter um vídeo próprio sobre isso, discutir sobre as questões da evolução, de como aceitar cientificamente essa ideia de que viemos de uma ameba, né? Não tem como. Há um abismo intransponível entre os reinos, há um abismo intransponível entre o reino vegetal, o reino mineral, vegetal e animal, de sorte que não há esse elo, ele é perdido, não é perdido, é um elo que não existe, não tem como alguém sair do ambiente do vegetal para se tornar um reino animal, seja de modo muito claro dessa evolução de seres autotróficos, que se transformaram em seres heterotróficos e que foram se desenvolvendo, e da ameba o homem. Não tem como. Aqui, na verdade, a Bíblia não estabelece esse padrão de evolução. Pelo contrário, parte de uma ideia do criacionismo, que Deus criou, né? É a criação de Deus. Os céus e a terra existem por conta do poder criativo de Deus. Esse versículo primeiro, portanto, põe por terra, rechaça a ideia da evolução. E aqui eu posso explicar para você, no outro vídeo, a razão pela qual a evolução ganhou vez, ganhou voz no século XIX, sobretudo com a intervenção do Charles Darwin, que na verdade respondeu a um anseio de que se encaixou no contexto do iluminismo, um mundo em que estava tentando tirar Deus de cena e colocar no seu lugar a razão. Mas aqui é uma outra história, um outro vídeo para um outro tempo, para outro momento. Então aqui na verdade o versículo primeiro vai de encontro à ideia do ateísmo, do politeísmo, do fatalismo, da própria evolução e também da ideia panteísta. Panteísmo, tudo, teísmo, Deus, é a doutrina que estuda ou que afirma que Deus está presente, ou Deus é tudo, e tudo é Deus. Aqui é uma questão que você tem que olhar com ressalva. Deus se manifesta pela criação, se revela pela natureza. A Bíblia diz que os céus e a terra manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É possível conhecer Deus pela natureza ou pela criação, mas não se pode afirmar que a criação é Deus. Há uma distinção. Há o Criador. No princípio criou Deus os céus e a terra, e a criação, céus e terra. Deus está aqui, céus e terra aqui. Ele está acima. As céus e terra não passam de um reflexo da criação do Deus poderoso. Portanto, não tem como você aqui, por mais que você fique encantado com o filme Avatar, tanto o 1 quanto o 2, essa conexão, essa ideia holística de vincular-se com a natureza, como se fosse tudo um só, é papo furado. Essa ideia de paz verde, de essa adoração, veneração à natureza, isso não tem nenhuma base bíblica. Aí também aqui cabe uma outra discussão sobre o valor e a importância da natureza nessa postura de um alinhamento ecológico e como tratar a teologia e a ecologia enquanto elemento que glorificam a Deus. Uma coisa é você atacar, destruir a natureza. É preciso entender que fazemos parte desse oikos, dessa casa. Essa casa é o lugar onde nós moramos, portanto é preciso preservá-la. Até para salvaguardar a própria benefício do homem, uma relação de respeito, uma relação de convivência, porque a Bíblia diz que pós-pecado a terra passou a gerar espinhos e cardos, portanto uma desarmonia com a própria criação. Aí é preciso restabelecer, porque a Bíblia diz que a natureza geme aguardando a sua restauração, a sua renovação. Aqui é uma outra ideia, uma outra história que também cabe uma abordagem pontual e específica. Uma coisa é preservar, outra coisa é adorar. Uma coisa é você tratar a natureza como deve ser tratada, como criatura de Deus, criação de Deus, e portanto carregada de valor e que deve ser respeitada. Outra coisa é ser adorada e venerada, conforme nós temos visto nos dias de hoje, nesse contexto pós-moderno, em que a criação, a criatura, a natureza passou a ser a mãe natureza, com uma ideia aí esotérica, aí uma outra história que vou tratar em outro momento, não aqui agora, tá? O versículo 1 racha com isso. Deus não é tudo. Deus é criador. As demais coisas, criação, que só existem, subsistem por conta dele.
só passaram a ser e existir por conta do Logos divino, por conta de Deus. E a própria, o vir a ser e o permanecer a ser, em função da sua subsistência. Deus é que mantém, que subsiste, né? que dá condição de existir. Caso contrário, sem ele nada podemos fazer. E além também, é claro, nega a própria, a ideia do materialismo, que é a doutrina da eternidade da matéria. A matéria passou a existir. E aqui eu posso ter aqui um outro vídeo também, somente discutindo sobre a matéria não existente, não eterna, e que Deus trouxe a existência por conta do poder criativo de Deus. Beleza? Aqui avançando aqui, a pergunta que eu quero responder para você nesse vídeo aqui, bem rápido aqui, é essa aqui. O que é teísmo? Teísmo, né? Já que estou tratando sobre a existência de Deus. Teísmo é uma palavrinha teológica e técnica que tem a ver com a doutrina que ensina que Deus existe. Mais que isso, o teísmo destaca o Deus existente que se revela. Aqui são duas coisas, né? O teísta, sem o A na frente, o teísta é aquela pessoa que acredita que Deus existe, que não nega a sua existência, que para ele Deus de fato existe, por mais que ele possa ter trocentos nomes ou N compreensões de entendimento, o fato é que a pessoa confessa a sua existência. Todo teísta acredita na existência de Deus. Não somente acredita na sua existência, ele acredita também que o Deus existente se revela. E aí tem a ver com a de revelação, o que é se revelar. Todo teísta defende a ideia da possibilidade de se conhecer a Deus. Não somente defende a ideia de poder conhecer, mas enfoca, destaca a necessidade desse conhecimento. E esse conhecimento, inclusive, é fundamental para que a vida seja plena e alcance de fato o propósito. Sem ele, de fato, a pessoa não consegue viver. Essa é a ideia do teísmo. Teísmo é aquela crença ou doutrina que afirma a sua existência de Deus, e esse Deus existente se revela, se manifesta. Agora, aqui que vem a ideia. É possível conhecer esse Deus? É possível ter conhecimento dele? É possível saber quem ele é, o que ele faz, como ele faz e tal? Ter esse contato com esse Deus? Segundo alguns, é impossível conhecer Deus. Tem aquela ideia das ramificações do pensamento ateísta. Que, repito aqui, vou tratar com você somente de um vídeo em que eu trato as escolas ateístas, dentre as quais aqui destacarei uma delas que se chama agnosticismo. Agnose, a negação, gnose, conhecimento. É aquela doutrina que afirma que é impossível conhecer Deus. Ele até pode existir, mas o que eu não posso é conhecê-lo, porque Deus está numa outra esfera. E por conta disso, a minha mente finita é incapaz de abarcar o ser infinito, de sorte que eu não posso dizer nada sobre ele, porque sou incapaz de conhecê-lo. Aqui é um perigo sutil que se tem em relação à distância entre o homem e Deus. Aí acaba desembocando na ideia da negação da sua existência e da sua interação. O agnóstico é aquela pessoa que diz que é impossível conhecer. Aí tem uma ideia aqui que eu vou citar para você bem rapidamente, porque o tema é muito elástico, muito extenso, e vou aqui navegar horas e horas e horas, não vou chegar aqui em nenhuma conclusão do assunto. Mas tem uma frase interessante, que é uma frase histórica da igreja, que é essa aqui. Deus é um ser incompreensível. Veja, querido, Deus é um ser incompreensível. Ou seja, é impossível que eu e você, em função daquilo que somos, ter a condição de abarcar a totalidade do ser de Deus. Não podemos de forma alguma prescrutar, penetrar a miúdo o ser de Deus, porque nossa cabeça é de fato pequena. Deus está sentado num alto e sublime trono. A Bíblia diz que ele está vestido de glória e de majestade, que pega a nuvem, faz carruagem e cavalga nas asas do vento. Deus transcende, ultrapassa a percepção humana. Quem pode prescrutar, penetrar nos arcanos de Deus? Ó profundidade das riquezas,
tanto sabedoria quanto da ciência. Quem foi o seu conselheiro, né? Quem lhe primeiro deu para que ele fosse devedor, né? Ele é antes de todas as coisas, porque tudo foi feito por ele e para ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Nele está a vida é a luz dos homens. Veja que há uma descrição de um Deus grandioso, um Deus grande. Exulta, ó habitante de Sião, porque grande é o Senhor no meio de vós, né? Assim, esse Deus grande, de fato, não tem como você tratar dessas questões, porque a Bíblia diz que ele é o Deus da glória. O Deus da glória é o Deus, de fato, glorioso, grandioso, o Deus que habita nas alturas, um Deus que se assenta no globo terrestre, que pega o céu, faz cortina, monta uma tenda para nela habitar, um Deus que chama as estrelas pelo seu nome. É um Deus, de fato, majestoso, grandioso, poderoso, que a mente humana não pode, de fato, tratar e trocar em miúdos. Não podemos penetrar nos arcanos de Deus. Daí a ideia de um Deus incompreensível. Todavia, esse Deus incompreensível, Deus é um ser incompreensível. Porém, entretanto, todavia, um ser cognoscível. Ou seja, cognose é com conhecimento. Cognoscível é possível de se conhecer. Deus é um ser incompreensível, porém cognoscível. Ele é incompreensível, porém se pode conhecer. Se pode conhecer aquilo que ele mesmo se deu a conhecer, por conta da sua própria autorrevelação. Deus se deu a conhecer, Deus se manifestou. E ele se manifestou de vários modos e de várias maneiras. De vários modos você pode prescrutar e conhecer a Deus. Inclusive a vida eterna é esta. Palavra de Jesus, que conheçam a ti como Deus único e verdadeiro. Além de ser possível conhecê-lo, tal conhecimento é fundamental para a nossa salvação e a nossa satisfação plena, total e completa. Daí a ideia aqui o que é revelação. O que é revelação, que eu vou comentar com você aqui rapidamente nesse vídeo aqui, né? Revelação. Revelação é trazer o que está oculto à tona. Revelação é trazer o que está oculto à tona. Portanto, é dar a conhecer. É tornar conhecido o que dantes era desconhecido, o que estava oculto. É tirar o véu, é o desvelar. Desvelar, revelar, tirar o véu. É trazer à baila, trazer à tona. No que se refere a Deus, a revelação pode ser direta ou indireta, geral ou específica. O fato é que eu e você só podemos conhecer Deus porque Deus mesmo se revelou. A autorrevelação de Deus. Ele se deu a conhecer. Deus não é um objeto em que você coloca numa mesa e vai esquartejando até transformá-lo em átomo, a parte indivisível do ser, e no átomo analisar os prótons, os elétrons, os nêutrons. Não, Deus não está numa mesa em que você analisa. Ele é sujeito do processo. Porém, ele se dá a conhecer, de várias formas e de várias maneiras, porque Deus quer que eu e você o conheçamos. Tanto que a Bíblia diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos em conhecê-lo, porque assim como o sol nasce, ele aparecerá e virá para vós como chuva serosa que rega toda a terra. Deus quer que eu e você o conheçamos, e ao conhecê-lo, em função de conhecê-lo, adorá-lo na beleza da sua santidade. Você pode e deve conhecer Deus. Qualquer ideia que negue a sua capacidade de conhecê-lo, rechaça, porque você precisa conhecer. Agora, qualquer ideia que te leve a dizer que você é capaz de colocá-lo numa caixa de sapatos, saber tudo dele, também não tem sentido, porque essa aí é uma outra ideia. Deus se revelou de várias maneiras, de modo geral e de modo específico. Vou citar aqui para você algumas questões bem breves sobre esse assunto, sobre o conhecer. Aqui, revelação direta. Deus se dá a conhecer livremente, diretamente, sem nenhum tipo de crivo ou de intermédio
ele se dá a conhecer de modo total e completo. É uma revelação em que ele mesmo se dá e se manifesta. Aí tem ali o texto de Êxodo capítulo 3, em que Moisés estava no Sinai, no Monte Horebe, ele viu a sarça ardendo, a sarça ardia em chamas, ardia e não se consumia, e portanto uma revelação de Deus direta. Ele se aproxima para ver aquilo ali, para saber e conhecer. Aí ele ouve uma voz de Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é a terra santa. Deus se revelando diretamente. Ele pode falar com a pessoa, aonde a pessoa esteja, de qualquer lugar, de qualquer maneira. Ele tem esse poder de se revelar, seja em sonho, ou em revelação, ou em visão, ou em visões, face a face. Ele pode se revelar e se dar a conhecer diretamente, como fez em muitas ocasiões, em muitos momentos, com várias pessoas hebreias, israelitas, não israelitas. Ele se revela, é um Deus que se mostra diretamente. A pessoa que tem um encontro com ele tem a sua vida mudada. Aqui, por exemplo, o próprio Abraão, a Bíblia diz que o Deus da glória apareceu, se manifestou, se revelou, apareceu ao nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia antes de habitar em Harã. Ao se aparecer para Abraão, a sua vida mudou, porque ao se aparecer, Deus orientou a que ele saísse da sua terra, da sua parentela, e fosse para uma terra que Deus iria lhe mostrar ainda. E Abraão creu, e pela fé Abraão, ao ser chamado, obedeceu e foi para uma terra que Deus iria lhe mostrar. E começou então uma história de triunfo, de vitórias com Abraão, por conta dessa aparição, essa revelação direta de Deus em sua vida. Agora, ela pode também ser uma revelação indireta, através de conhecimento da tradição. Os pais ensinam aos filhos sobre a sua existência, o que Deus fez, as suas experiências ligadas ao divino, e elas vão crescendo e aprendendo sobre a sua existência, porque inclusive a própria história é também um elemento no qual Deus se revela. Veja, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. É o Deus da história, é o Deus da história dos patriarcas, cujas vidas foram marcadas pela presença de Deus. Abraão, lá em Ur dos Caldeus, Deus apareceu. Isaac teve experiências com Deus e por conta disso inclusive abençoou os seus filhos concernente às coisas futuras. O próprio Jacó, ao sair da casa do seu pai Isaac, num caminho para Harã, na cidade de Luz, ele teve uma experiência com Deus, que ele viu uma escada onde anjos desciam e subiam. Ele entendeu que ali Deus habitava, chama aquele lugar de Betel, casa de Deus. Então, sim, experiências mil. O próprio José, com 1000 experiências com Deus e tal, enfim, Deus se revela de modo pela própria tradição, de pai para filho. Faz parte também do processo de compreensão acerca desse Deus, conforme a própria Bíblia orienta, que devemos inclusive ensinar nossos filhos, ao deitar, ao se levantar, inculcarás, colocar na cuca, na cabeça, na mente dos filhos a ideia sobre o Deus único e verdadeiro. Agora, essa revelação direta e indireta, ela pode ser geral ou específica. Na revelação geral de Deus, ou seja, a que ele faz para qualquer pessoa, independentemente da sua fé, do seu lugar, da sua etnia, da sua raça, enfim, do seu espaço geográfico, para qualquer pessoa, independentemente de qualquer confissão religiosa, inclusive qualquer pessoa tem essa ideia acerca de Deus, ele se revela através da própria natureza. A natureza é uma fonte de revelação. A Bíblia diz assim: os céus e a terra manifestam, os céus e a terra é o universo, manifestar é revelar, é desnudar, trazer luz. Os céus e a terra manifestam a glória de Deus. A glória é grandeza, majestade, soberania, suntuosidade, o Deus Altíssimo. Os céus e a terra manifestam a glória de Deus. E o firmamento, que também tem a ver com os céus e terra, firmamento, com o céu, com criação. E o firmamento anunciar tem a ver com revelar, proclamar. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus e a terra, firmamento, manifestam, revela, declara a glória de Deus, que carrega
que as mãos de Deus, as obras suas mãos que carregam também essa glória, ou seja, mediante a criação que manifesta as mãos de Deus, mãos essas cheias de glória, de majestade, revela o que Deus é. Quando você olha o sol, olha a lua, as estrelas, a dinâmica do universo, toda a questão de perfeição, de harmonia, que não vou aqui entrar no mérito, porque dá vontade de entrar aqui, há uma perfeição, uma harmonia extraordinária na criação, que você fica boquiaberto, que revela propósito, que revela a ideia do teleios, do propósito da própria criação, teleológica, porque você encontra então as digitais de Deus na criação. Aqui só uma curiosidade: se a Terra fosse mais próxima do Sol, morreríamos queimados. Um pouco mais longe, morreríamos congelados. A distância entre Terra e Sol é proposital, tem uma mente poderosa por toda a criação, de sorte que você vai se encantando em perceber as digitais de Deus na criação. Seja olhar a miúdo para uma ameba, ou olhar para o universo, você percebe propósito, percebe beleza, percebe grandeza, de sorte que ninguém ficará com argumentos diante de Deus. Todos serão inesculpáveis diante dele, porque Deus se dá a conhecer todo dia, o dia todo. Assim como o sol nasce, ele aparece para nós. Então você não pode dizer que Deus não existe, porque a criação revela isso. Tá bom? Aqui eu vou voltar. A consciência, a pessoa carrega em si a ideia de Deus, o ser de Deus. A própria, se ninguém ouvir falar de Deus, a pessoa já cresce com essa noção de Deus na cabeça, porque Deus colocou isso ao soprar-lhe o fôlego de vida lá no Éden, de sorte que toda pessoa tem sede e fome de Deus. A minha alma anela, deseja Deus, porque Deus é o único ser capaz de preencher a existência humana, porque o homem foi feito para Deus, e também pela própria história, que se tem aqui o caso da história dos patriarcas. Agora, para além da questão da revelação geral, que aqui precisa de lógica, nem tanto de fé, de lógica, tanto que tem o ateísmo natural, ou seja, é aquela corrente da teologia que confessa a existência de Deus com base na razão, na observação. São argumentos racionais acerca da existência de Deus com base, de fato, nas evidências palpáveis e concretas presentes no universo. Portanto, tem a ver com lógica, tem a ver com razão, não com fé de modo necessário. Não é à toa que tem uma gama enorme de cientistas que afirmam que Deus existe. Agora, é uma revelação geral, uma revelação assim, geral, ou seja, genérica. Agora, para além dela, tem a revelação específica, direta, que demanda de fé. Enquanto a geral, a razão dá conta, na específica, a fé é necessária. Tem a ver, por exemplo, Deus se revela através de Jesus. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus afirmou: eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. Ou seja, Jesus, que é a palavra, que é o Logos, revela quem Deus é, porque a palavra revela o pensamento, e o pensamento tem a ver com a interioridade. Portanto, Deus se fez homem em Jesus, e ao se fazer homem, revelou o coração de Deus para nós. Jesus é também um caminho pelo qual podemos conhecer quem Deus é. Mas aí pela fé, é uma revelação específica. Da mesma forma, a palavra viva, que é Jesus, revela a Deus. A palavra escrita, que é a Bíblia, também específica, revela quem Deus é. Quer conhecer Deus de modo mais profundo? Conheça a Jesus. Quer conhecer Jesus? Conheça a Bíblia. Ao conhecer a Bíblia, você conhecerá Jesus. Ao conhecer Jesus, você saberá quem Deus é. Ao saber quem Deus é, você vai adorá-lo na beleza da sua santidade. Em nome de Jesus, quem concorda aí, diga amém. Aí você pode, pela palavra, saber a pessoa de Deus, o ser de Deus, a partir daquilo que a Bíblia diz sobre esse Deus. E essa pessoa em que você vai atentar para os nomes dela e os seus atributos, propriedades exclusivas de Deus, você vai saber cada vez mais que Deus é distinto dos homens.
mas que os homens também carregam elementos que estão presentes em Deus por conta da criação conforme a sua imagem e a sua semelhança. E aqui, para fechar a minha participação e esse vídeo que ficou muitas lacunas, eu quero te encorajar você, inclusive, a acessar um curso que eu tenho sobre a disciplina que estuda a pessoa de Deus, chamada Teontologia, na qual eu trabalho quase 15 horas de discussão sobre o assunto de Deus. Na verdade, tem 20 horas de curso sobre quem Deus é, como Deus faz, como Deus opera, o que a Bíblia fala sobre ele. Aqui falei, meia hora. Imagina meia hora para 20 horas de disposição sobre a pessoa de Deus, que eu falo de modo mais calmo, mais compassivo, mais detalhado, sem esse avalanche aqui de informações, que eu sei que foi esse vídeo aqui, mas o fato é que eu quero te impressionar, chamar a tua atenção para a necessidade de conhecer a Deus. Mas o final de tudo é isso, é conhecer não para saber quem Deus é conhecer para servi-lo, amá-lo, adorá-lo e fazer dele a nossa esperança, a nossa âncora, a nossa fé, a nossa torre forte, o nosso retiro, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso pavilhão, e estar na presença dele de modo cheio e pleno, adorando sempre na beleza da sua santidade. Abra, Senhor, os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei e que eu possa morar na sua casa para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Deus te abençoe muitíssimo e que esse vídeo corrobore com a sua vida, com a sua história, com a sua formação, e que ao final de tudo o nome do Senhor seja glorificado. Eu, inclusive, peço a você aqui nos comentários que você coloque o que chamou sua atenção para eu poder aprofundar um ponto específico. Eu sei que lancei aqui muitas ideias e cada uma delas cabe pelo menos uns 3, 4 vídeos de meia hora. Então você pode pontuar e pedir para saber mais sobre esse assunto, aquele assunto, eu vou te explicar com prazer, porque a ideia desse canal aqui é ser uma fonte informativa para a tua vida e te abençoar. Em nome de Jesus, viu? Obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Curta, compartilhe e comente. E não se esqueça de se inscrever no canal em nome de Jesus. Um forte abraço, até a próxima. Fique com Deus. Amém.